Bem-vinda a mais um Café com Desenho. Eu sou a Flávia, da Narrativa Visual, e estou aqui com a Fernanda, que é a minha irmã e minha Olá. sócia, e com a Paty, nossa super convidada de hoje, que é uma amiga querida, aluna, parceira de jornada, enfim, uma pessoa super especial que a gente conheceu aqui pelo Instagram, pela internet, mas já viramos super parceironas e amigas. E a Paty vai contar para a gente hoje sobre o mundo do artesanato, como é que a gente faz dinheiro com as nossas mãos, e vai contar um pouco da trajetória dela. Ela é professora, ela é artesã, ela faz um monte de coisa legal. Então a gente vai conversar aqui, né? Eu imagino que tem aí muita gente que tem essa vontade de fazer dinheiro com o hobby, com a sua paixão. Então a Paty vai contar um pouquinho como é que ela começou nessa jornada, né, Paty? Conta pra Isso gente, aí. da onde surgiu essa sua paixão pelo artesanato? Como é que você entrou nesse mundo? Isso foi desde criança? Como é que foi? Então, eu sou Patrícia Bansi. Hoje eu mentoro mulheres que querem transformar o seu hobby em uma atividade lucrativa. E eu sempre trabalhei, eu sempre estive no empreendedorismo, né? Sempre tive meu próprio negócio. E normalmente eles eram voltados para a área criativa. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas normalmente sempre foi mais para o lado criativo. E eu tinha salão de beleza e um dia uma cliente me apresentou um curso que ela estava fazendo e eu me apaixonei por aquele curso, que era um curso de pet applique, que é uma técnica de costura dentro da costura criativa. E de lá para cá eu não parei mais. Mas você E já aí, costurava, Paty? Antes não, disso, não. não? Não, a minha avó, ela sempre costurou, né? Mas como a minha mãe nunca foi muito dada à costura, pulou uma geração. Então, eu nunca tinha assim muito contato com a costura, porque a gente não morava perto da minha avó, então, e a minha mãe não gostava de costurar, então eu não costurava. E aí, lá na frente, quando eu já estava com 30 e poucos, né, que eu tinha salão de beleza, que eu fui ter contato com esse artesanato, que era uma costura, né, o pet applique, dentro do patchwork. E aí, meu Deus, é como se eu sempre tivesse costurado na vida, né? Parece que Uau. aflorou aquilo. E aí eu não parei mais. E aí eu fui passando por vários segmentos dentro da costura, pelo pet applique, pelo patchwork tradicional, as colchas, até que eu acabei chegando nas bolsas. E depois que eu cheguei nas bolsas, eu falei, meu Deus, é aqui, né? E Me aí achei, né? fiz vários aperfeiçoamentos dentro do mundo das bolsas, né? Indo por bolsa de tecido, bolsa de couro, das mais simples às mais elaboradas, com ferragens, e enfim. E aí essa trajetória aí dentro do artesanato. E aí são 16 anos Mas dentro do você artesanato. tinha salão, você sempre empreendeu, né? Você tem veia de empreendedora, né? Isso. Eu dei aula no Sebrae uma época e a gente falava que os empreendedores, que são empreendedores mesmo, né, da alma, eles desde pequenos sabem, fazem negócio, aquela criança que já vai na escola, vende o suco e ganha o dinheiro e tal, que não tem medo de arriscar, né? E são pessoas que, no Brasil, a gente tem muita gente que empreende por necessidade e tem pessoas que empreendem por vocação, né? Que pelo que você falou é o seu caso. Mas em que Eu momento você conectou essa coisa do artesanato com o fazer dinheiro e fazer disso um negócio? Teve alguma virada de chave ou não? foi acontecendo, né? Então eu tinha o salão de beleza e aí aquilo assim, eu amava fazer aquilo, então eu estava sempre fazendo. E aí chegou uma hora que eu tinha muito daquilo, então eu tinha almofada, tinha bandozinho, e eu comecei a colocar no salão, né? Eu colocava lá, e as pessoas começaram a perguntar: "Ai, que lindo, você faz para vender? Ai, se eu te encomendar, você faz?" Então foi indo, foi acontecendo. E aí começou assim: "Ai, você podia me ensinar, né?" E aí eu, Olha ai, mas só. te ensinar, eu só faço. E aí foi, e assim, eu sei que num período de bem pouco tempo, um ano mais ou menos, eu já vendia no salão as peças que eu fazia, e daí na loja onde eu comprava tecido, que era próxima aqui, não era muito longe, a dona da loja via minhas peças e me chamou para dar aula lá, na loja dela, Ah, que né, legal. aquilo que eu fazia, que era o pet applique, eu fazia umas frutas de tecido para decorar, assim, deixar em cima da mesa, né, tinha abobrinha, banana, maçã, laranja, e naquela época, essa cesta de frutas foi assim, nossa, todo mundo queria fazer.
E aí eu falei assim, não, e aí eu trabalhava no salão durante o dia e dava aula na loja dela de noite, 2 ou 3 vezes na semana. E aí foi indo que, quando eu vi, assim, eu não queria mais o salão, porque eu já estava muito envolvida com aquilo, né? E aí eu acabei vendendo o salão e ficando só com isso. Aí eu comecei a dar aula na loja dela quase todos os dias, e daí montei um ateliê dentro da minha casa, aí tipo, peguei uma peça pequena, aí fui para uma peça maior, aí fui para uma peça maior, aí fui para um ateliê fora de casa, e aí foi indo. E aí as encomendas, elas vinham, né? Começaram a vir encomendas, aí surgiu uma oportunidade de ir para a feira da prefeitura, né? Então as prefeituras das cidades, elas têm aquelas feirinhas de rua. E aí eu fiz a inscrição, aprovaram, porque é bem rigoroso aqui, assim, para você conseguir uma vaga. Eu consegui a vaga, e aí todo sábado eu estava lá na feirinha da prefeitura. E aí vendia, assim, as peças. Então, eu fazia por encomenda, fazia pronta entrega para vender na feirinha. Então, durante a semana eu tinha um ateliê, no sábado eu ia na feirinha, aí comecei a fazer eventos também, né, essas feiras grandes, e comecei a participar das feiras grandes também, e foi assim. E aí, cada vez mais dando aula, ensinando, foi desse jeito. Isso que você falou, né, do empreendedorismo estar na veia, é bem isso. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe tinha umas amostrinhas de batom que ela ia jogar fora, por causa da cor que ela não gostava, e ela me dava para eu brincar com aquelas amostrinhas. Eu vendia as amostrinhas para minha avó. Aí, ó, já tá com a veia de comércio desde jovem, né? Muito legal. Agora, Paty, você que está dando aula, né? A Patrícia, ela dá aula online hoje, tem uma escola, muito legal. Você percebe que as pessoas que chegam para fazer aula com você já têm essa veia de querer fazer disso um negócio ou ainda é um hobby? Como é que você percebe isso na mulherada que está contigo aí nesses anos todos de escola? Então, depende. Eu tenho vários tipos de aluna, né? E isso sempre foi do presencial, como agora no online. Então, eu tenho aquela mulher que chega, a maior parte do meu público são mulheres, 99%. Foi bem poucos os homens que eu tive aula nesse período todo, bem poucos mesmo. Olha, 5 no máximo. E aí elas chegam, às vezes, por uma indicação clínica, médica, né? Porque passaram por uma situação de depressão, de ansiedade, e o médico sugere que vá fazer um artesanato, alguma coisa assim. Então, elas chegam despretensiosas apenas para ter uma atividade diferente do dia a dia delas. E aí a gente começa lá com coisas mais simples, né? Porque tem aquela mulher que já costurou alguma vez, então ela já conhece um pouquinho, tem aquela que nunca passou um fio na agulha, mas é essa situação. Aí tem aquela que já costura, e aí ela viu uma amiga fazendo uma bolsa, uma peça, e ela vai procurar, né, algo mais profissional e tal, e aí ela chega com isso, eu quero aprender a fazer X coisa, já em mente o que ela quer. E tem aquela que ela já produz, ela já faz uma coisinha que outra, que ela já pega uma encomenda, mas ela quer se aperfeiçoar mais ainda para viver daquele negócio. Uhum. Mas o que eu percebo é que os outros 2 casos, né, os 2 primeiros, normalmente essa mulher começa a fazer as peças e vai evoluindo, e daqui a pouco, como aconteceu comigo, ela tá pegando encomenda, ela tá vendendo, né? E aí ela identifica ali um negócio. Sim, uma oportunidade, né? Uma renda com aquilo que era um hobby. Uhum. Legal. E o que você tem para falar sobre o mercado de artesanato hoje, do que você está pesquisando? É uma coisa ainda, né? A gente vê tanta coisa industrializada e tal. Como é que é essa coisa do feito à mão, do artesanal? Tem espaço para isso hoje no Brasil? O que você tem percebido? Então, o brasileiro como um todo, ele ainda não tem uma maturidade para apreciar um artesanato, né? É cultura isso. Diferente do europeu, do americano, que eles olham para o artesanato com outro valor, né? Que ali você empregou horas trabalhadas, que você fez aquilo exclusivo, personalizado para aquela pessoa. Mas nós já estamos caminhando para uma nova consciência, né? Um novo comportamento desse mercado. Como que a gente identifica isso? Pelo crescimento.
pelo crescimento das vendas, da demanda, né? Então, assim, nós temos dados do IBGE, não é a Patrícia falando, né? São dados do IBGE, pesquisas do Sebrae, que o mercado artesanal já movimenta 50 bilhões. É muito dinheiro, né? 50 bilhões de reais por ano? Por ano, né? Uau. Dentro de todos os, né, os segmentos. Sim, então, a gente tem costura, tem pintura, tem biscuit, inclusive a confeitaria, né, artesanal é considerada como artesanato. Marcenaria também, artesanal? Aqueles tipo caixinha Isso. de presente, casinha de boneca, né? Então, você pensa, 50 bilhões é muito, né? Muito dinheiro para estar num segmento. E dentro disso, são mais ou menos 10 milhões de pessoas, né, que hoje são artesãos. E com a pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas que trabalhavam que trabalhavam fora ficaram desempregadas, precisaram fazer alguma coisa de dentro das suas casas, e a gente começou a identificar mulheres que tinham uma atividade que aprenderam com a mãe, com a avó, né? E que aquilo era uma coisa delas para casa. Tipo, eu faço tricô, eu faço para minha família. Eu costuro uma coisinha aqui, outra para minha família. E aí, essas pessoas acabaram indo buscar naquilo que elas consideravam como, nossa, nunca pensei em ganhar dinheiro com isso, uma saída para aquela situação. E nisso surgiram muitos talentos, né? E a gente vê o mercado crescer. Tanto que nós temos hoje, o Brasil tem a maior feira de artesanato da América Latina. Então, como chama essa feira? Divulga aí, como é que é? Mega Artesanal. E é em São Paulo, não? Em São Paulo, ela acontece. Esse ano vai ser em outubro. Ela não aconteceu aí nos 2, 3 anos que passaram, né? E aí agora vai ser em outubro. E aí ela tem de tudo, assim, desde materiais, ferramentas, maquinários, né? Todos os insumos para vários tipos de artesanato. Então, assim, você não tem desculpa. Você chega lá, tem de tudo que é tipo de artesanato que você sonhar na vida, você encontra nessa feira. E acho que são quase uma semana de feira, né? Eles abrem os primeiros dias só para expositores, depois eles abrem para o público. Então, assim, se nós temos isso, né? Se o Brasil faz um evento desse porte, significa que nós sim estamos caminhando para um novo comportamento. E também as pessoas estão tendo um novo olhar sobre o que é sustentável, né? Uhum. Deixar de comprar na loja de departamento Então, ao invés de eu ir lá na loja de departamento comprar um presente para a Flávia, que metade da torcida do Flamengo vai ter, não, eu tenho uma amiga que é artesã, eu encomendo para ela, né? Uma nécessaire personalizada, de repente com o nome da Flávia bordado, né? Das cores que você gosta, e que detalhe, ninguém vai ter uma peça igual a sua. Né? Você vai ser exclusiva. E eu estou valorizando o trabalho de uma pessoa que, de repente, trabalha de dentro da casa dela. Sim. Então, a gente já caminha para esse novo comportamento. E isso faz muita diferença mesmo. Eu ganhei uma vez de aniversário, bom, a gente com umas canetinhas, com não sei o quê, eu tenho um monte de estojinho, um monte de coisa, tenho trocentos aqui. E tem um monte de necessairezinha, igual estojinho e tal. E uma vez uma amiga minha me deu um estojo com o meu nome. E assim, entre todos os estojinhos e as necessárias, esse é especial, porque, óbvio, tem o meu nome, né? Então, são coisas, às vezes, que parecem besta, mas na hora de presentear, realmente faz muita diferença. A pessoa foi lá e fez para você, pensado, do seu jeito, né? É sob medida. Tem uma cliente que ela tem uma amiga que é, assim, a melhor amiga dela. Aquela amiga, assim, sabe, da vida toda. E essa amiga ama tudo que é pimenta. Tudo que tem pimenta, a amiga dela ama de paixão. E aí, todo aniversário dessa amiga, essa minha cliente vem encomendar. Então, hoje eu já não produzo mais para vender, né? Eu não faço mais peça por encomenda. Mas eu tenho algumas poucas clientes, que são aquelas clientes que falam assim, não adianta, você não vai parar de produzir para mim. E aí, nesses eventos, assim, que elas têm, eu atendo elas, né? E aí, essa cliente, ela sempre faz uma peça personalizada para essa amiga de pimenta.
Então, um ano a gente faz um kit lá, um porta-lingerie. No outro ano, a gente faz, sabe, sempre assim, personalizado, com o nome da pessoa, com tecido de pimenta. Que legal. E aí, aquela pessoa que ganha aquilo, ela se sente importante, né? Porque ela vê que você pensou nela, escolheu aquilo de acordo com o que ela gosta e foi fazer para ela se sente valorizada. E não como você, né, chegou lá na loja, me dá esse aqui, vou levar. Comprar rapidinho e manda entregar no... Agora, Exatamente. Paty, falando dessa coisa, né, pensando assim na empreendedora, né, vamos falar que o seu público é um público feminino. Se você tem assim uma pessoa que quer sair dessa coisa mais caseira de hobby e quer fazer dinheiro com isso, e você tem assim dicas ou coisas para a pessoa considerar, como é que eu faço esse pulo para sair do hobby para virar um business? Assim, dá algumas dicas para quem está nesse momento pensando nisso. Então, primeira coisa, né? Esse para mim é um valor inegociável, é conhecimento. Então, essa pessoa precisa se aperfeiçoar, porque às vezes ela fica mesmo com aquele conhecimento que ela traz da família, né? Tipo, uma crocheteira. Ela aprendeu a fazer crochê e ela fica sempre naquele crochê. O crochê, por exemplo, é uma tendência agora de 2022, né? Tá super em alta. E a gente vê trabalhos sensacionais. As estrelas aí das emissoras, né, estão usando crochê porque é a tendência desse ano. E aí eu vejo assim que falta a busca desse conhecimento. Então, primeira coisa, vai buscar conhecimento, não fica na mesmice, né? Vai buscar novos conhecimentos. Deixa eu ligar um cabo aqui para não novos conhecimentos e vai se aperfeiçoar. Isso é uma coisa. E vai buscar essas informações fora, assim, vai buscar em sites fora, em coisas que não têm a ver necessariamente com o seu nicho. Então, você costura, não fica procurando referência só na costura. Vai procurar referência em outras coisas. Por exemplo, entra no site da Apple, entra no site da Lego, sabe? Entra no site do Instagram e vai vendo cores, formas, para a tua mente sair daquilo que é o óbvio, né? Que aí você traz essas referências para dentro do teu trabalho e quem está olhando vai falar, nossa, olha que diferente, eu nunca vi isso. Repertório, né? É ter repertório, Exatamente. né? Então, primeira coisa. Segunda, nós não temos mais como fugir do digital, né? O digital chegando e mostrou que é possível as pessoas trabalharem de dentro das suas casas, venderem o seu produto de dentro das suas casas, estudarem, né, de dentro das suas casas, e a gente não tem mais como fugir. Então, essa é uma dificuldade que eu vejo muito nas pessoas que estão dentro do artesanato, não se aprimorarem dentro das mídias sociais. Instagram, Facebook, YouTube, né? A pessoa, eu digo assim, tem uma coisa que eu falo assim, se você sair e esquecer a sua mãe trancada em casa, se você sair para trabalhar, esquecer a sua mãe trancada em casa, você vai dizer, ela vai ligar, mãe, aguenta aí, tem comida na geladeira, fica aí, depois na hora do almoço eu vou te soltar. Mas se você esquecer o celular, você volta a buscar. Então, a gente não fica... A gente não vive mais sem isso aqui, né, gente? Não, ele cai na nossa mão aqui, né, o tempo todo. E aí você tá ali, muito pertinho do teu cliente, só que o cliente também não quer o mais, voltamos para o mais do mesmo. Sim. Então, aprende como é que funciona o Instagram, aprende, pelo menos uma das redes, entende como é que funciona, como é que é o jogo daquela rede, e aí aprende a fazer boas fotos, aprende a se comunicar. Talvez no primeiro momento essa pessoa não queira aparecer ainda, mas aprende a se comunicar através de fotos, através de textos bem escritos. E isso é um passinho de cada vez, né? Mas ter essa visão que ela precisa se aprimorar é muito importante. Então, essas duas coisas são fundamentais. Não adianta mais só ficar no tricô básico, no crochê básico, na costurinha básica, que aí não vai dar certo. É que tem uma coisa, a gente percebe isso também muito na nossa área, né? Com a coisa da facilitação gráfica e tal, que a gente também trabalha com quem tem perfil criativo, né? E quem tem um perfil criativo, muitas vezes, por algum motivo, não conversa com o perfil vendedor.
Então é como se fossem dois mundos separados, o mundo de quem cria, de quem é criativo e tal, e o mundo de quem faz dinheiro, de quem é negócio. Só que hoje em dia essas coisas precisam se comunicar, né? A gente fala isso para os nossos alunos, não adianta só você ficar criando se você não souber vender. Então tem que ter Exatamente. essa veia comercial, e não é ruim fazer dinheiro, né? Não são mundos separados, são mundos conectados. Então, E a pessoa, assim, se ela muda essa consciência, veja, se você consegue vender bem o seu produto, no meu caso, né, que trabalho, estou mais inserida no mundo da costura. Se aquela artesã, ela vende bem o produto dela e ela tem um retorno financeiro bom disso, ela pode comprar uma máquina melhor, ela pode comprar uma máquina de bordado para atender melhor a cliente dela, ela pode melhorar a iluminação do espaço, de repente, ela pode terceirizar, né, alguma mão de obra, algum serviço, porque ela está com uma demanda maior, então ela vai poder pagar alguém para fazer isso. Então, é importante desenvolver esse lado empresarial, né? é Que isso. é o lado empresária mesmo, é o lado que pensa como que eu vou administrar esse dinheiro desse produto que eu vendi, mas isso que você falou é bem verdade. Às vezes eu ouço assim das alunas, já sou criativa, eu não preciso cuidar da contabilidade, ou eu não preciso ser organizada, né? Não, mas aí que tem que fazer o pacote completo, né? Exatamente. Às vezes a gente fala isso nas nossas aulas, né? O dia que eu entendi que a gente usava o verbo errado em português a gente usa o verbo ganhar dinheiro. Em inglês, eles usam o verbo make money. Make é fazer, fazer dinheiro. O dia que eu entendi que a gente usava um verbo errado, que é um verbo que fica esperando cair o dinheiro, é ganhar o dinheiro, né? Uhum. Só que, gente, não é assim que funciona a vida. Você tem que ir atrás. Mesmo que você seja assalariado, você não está ganhando nada, é o seu esforço, é o seu conhecimento, é o seu tempo. Então, o dia que eu entendi isso, eu virei uma chave na minha cabeça e eu não falo Uhum. mais ganhar dinheiro, eu falo fazer. Então, quanto que eu Uhum. preciso fazer de dinheiro esse mês? Quanto que tem que fazer de dinheiro? E aí o fazer é um verbo ativo, né? Que te leva à ação. Então, quando a gente Uhum. conecta o nosso talento com essa capacidade empreendedora, a coisa começa a fluir muito mais, né? Muito. Outro dia eu ouvi assim que quem ganha dinheiro é criança, né? Adulto gera dinheiro, né? Vai em busca, vai fazer isso. E realmente, é bem isso que você falou, né? O ganhar, né, te traz para ali, para a postura do vou ficar aqui esperando, né? É. E fazer, eu vou lá e faço. E é isso, vou buscar o conhecimento, vou me aprimorar nas redes. E é isso, é bem aquela frase de vó, né? Quem não é visto não é lembrado. E como hoje tudo é internet, você tem que estar ali dizendo: opa, estou aqui, ó, meu Tô produto, que aqui, lindo. tô aqui. É. Legal. Legal, Paty. A gente está chegando quase nos nossos minutos finais aqui. Então, eu não sei se você tem alguma mensagem que você queira falar para quem gosta de trabalhar com as mãos, para quem gosta de fazer artesanato, para quem está querendo se aventurar por esse mundo, enfim. O que você quer? Suas palavras finais aqui para incentivar a galera. Eu digo assim, até tem uma frase que eu tenho usado muito, né? O artesanato, o futuro é feito à mão. Porque o que acontece? A gente está num mundo digital tão acelerado que a gente precisa do analógico, né? A gente precisa. E o trabalho manual, ele traz essa coisa do desacelerar, porque a tua mão, ela não acompanha o pensamento, né? O pensamento é muito mais acelerado do que o que a sua mão consegue acompanhar. Então, todo trabalho artesanal, ele é terapêutico. Então, você trabalhar com o artesanato, se você sabe administrar isso, porque não adianta também se ficar lá enlouquecida, né? Pega lá uma encomenda de 1.000 peças para entregar em uma semana, aí danou-se, né? Mas assim, se o seu trabalho, se você tem uma boa administração, um bom planejamento, né? Se você se programa para fazer o teu trabalho, aquilo se torna sim terapêutico. Porque você está ali trabalhando com as mãos, você precisa desacelerar o teu pensamento para conseguir fazer aquilo. E aí você tem um trabalho que te faz bem, né? Sim. Porque não adianta você ter um trabalho que você ganha muito dinheiro, você gera muito dinheiro, mas você depois gasta tudo com medicação. Então, eu vejo isso, assim, que o artesanato, além da pessoa poder gerar esta renda, trabalhando de dentro da sua casa, né, ele vai ser algo muito
que as pessoas vão buscar muito no futuro. Então, assim, a dica que eu deixo é vá buscar alguma coisa que você gosta dentro desse mundo artesanal. Porque é aquilo, vai ter aquela pessoa que ama qualquer coisa de artesanato, né? Que ela passar em qualquer lugar, ela já se joga, ela já se arrisca e pega uma agulha e vai para a máquina de costura, mesmo sem saber fazer direito. Vai ter aquela pessoa que simpatiza, ai, acha lindo, encomenda de alguém, só dá de presente artesanato, compra para casa dela. E vai ter aquela pessoa que vai dizer, ah, não, não sei fazer, não me dou bem com isso e não sei o quê. Só que não existe. São tantos e tantos e tantos artesanatos que vai ter alguma coisa que você vai se identificar. É alguma coisa. E o trabalhar com as mãos, né? Você criar algo com as suas mãos, é uma energia que a gente coloca para fora, essa energia criativa, que ela abre portas para outras coisas na nossa vida, inclusive para o nosso trabalho, se ele não tem nada a ver com o artesanato. Então, é isso. Então, busca alguma coisa que te faz bem, né? Que possa ser um hobby, assim, descompromissadamente. Vai que isso vira uma renda extra. Com a gente acontece a mesma coisa. Tem muita gente que entra para facilitação gráfica porque acha legal, para se comunicar, e de repente, quando viu, que foi o que aconteceu com a gente. A gente não foi com a intenção de, eu quero desenvolver essa carreira, mas quando a gente viu, a gente estava fazendo isso para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, enfim. E virou a nossa carreira, né? Mas começa com esse interesse da curiosidade, da criatividade, de fazer alguma coisa que vai relaxar, que vai ser legal, gostosa. E aí, quando você pega gosto e vai vendo que o mercado, né, como você falou, o mercado de 50 bilhões, gente, até eu quero estar nesse mercado, né? Vamos lá. Eu lembrei agora de um aluno homem que eu tive, e ele chegou lá com a maquininha de costura dele embaixo do braço. E aí, olha só, que ele identificou uma coisa, ele não costurava, não sabia nada, aquela máquina era da mãe dele, que tinha falecido, e a máquina ficou na casa dele. E aí, ele tinha um gato, e o gato vivia fugindo. E aí, para fazer as telas para a casa dele, ele não achava do jeito que ele queria, ou era muito caro. E aí, ele chegou lá com a máquina dele, que ele queria aprender, ele trouxe a ideia, mas ele queria que a gente ajudasse ele a fazer a tela para as janelas, para o gato parar de fugir. Olha só. A gente pensou e conseguimos fazer uma coisa bacana. A partir daí, depois de um tempo, né, que ele já estava indo lá e tal, ele acabou desenvolvendo um negócio de tela para gato e, enfim, ele criou um negócio novo, ele tinha o trabalho dele e esse negócio surgiu e virou uma empresa de tela para gato, mas com uma pegada diferente, assim, eu não lembro muito bem agora, mas tinha uns encaixes que a própria pessoa encaixava, era uma coisa assim que fugia daquele negócio muito caro que existia para comprar tudo pronto, sabe? Então, você vê, a partir de uma necessidade dele, né, ele criou algo e acabou gerando renda. Que virou um negócio, né? Que virou um negócio, exatamente. Muito legal. Agora, Paty, vamos ver o que a Fê desenhou aí pra gente? Como é que você se sentiu, hein, sendo desenhada nessa? Normalmente é você que está desenhando nas aulas, né? Pois é, porque, né, o que eu aprendo, o que eu já aprendi e o que eu continuo aprendendo com vocês, né, eu trouxe para o meu mundo da costura. Então, vamos ver como tá. Fê, tá com um delayzinho aí Fê. na tela? Ah, não, agora apareceu. Que tava com um pouco de delay, né? Gente, vamos lá. Coloquei a Paty no centro aí, como foi uma âncora que eu escolhi. Isso é uma técnica que a gente usa para centralizar o desenho em torno de uma ideia, né? E aí a Patrícia está aqui no centro, com a máquina dela, né? E ela trabalha com o ateliê, tem os cursos, ela optou por ensinar e vender o artesanato dela, essa foi a escolha de vida dela, que ela veio desde uma primeira paixão pela costura, começou como um hobby até virar um negócio. Então, antes ela até trabalhava no salão, eu acabei não colocando esses detalhes porque eu queria enfatizar essa questão do artesanato, né? Mas, assim, desse processo de começar como um hobby, a gente começa a falar sobre a questão da veia empreendedora, né? Deixa eu fazer o seguinte para mostrar, eu acho que eu vou... O que vocês acham de eu colocar o zoom? Vai colocando o zoom, fica legal, Fê. Vou colocar o zoom. Peraí que eu já vou tirar vai aqui. Ficando bacana. Aqui vocês vão ver meus bastidores, gente, do desenho. Então, vamos lá. Então, aqui está o centro, né, com a Patrícia. Tudo começou aqui.
E daí a gente ficou falando um pouco sobre essa questão da veia empreendedora, né? A Patrícia já tinha essa veia empreendedora, mas mesmo, né, no caso dela, as coisas é normal, né? Os passos da jornada. Começar como um hobby, normalmente vai ser uma coisa que eu gosto de fazer, daí a pessoa vai aperfeiçoando, e daí ela percebe que vira um negócio, que pode gerar uma renda extra, pode ser feito de casa. Então, tem toda essa jornada que é meio comum, ela como professora tem acompanhado isso, né? E depois, até no final, ela trouxe essa ideia, né, de que o ideal é, nesse processo, você buscar o que você gosta, o que você se identifica, porque é importante que você se sinta realmente satisfeito de estar, né, fazendo essa jornada, né? E se por um lado começa como um hobby, bababá, na verdade, do outro lado, a gente tem aqui um mercado artesanal que é enorme, né? Aqui no Brasil, a gente está tendo essa coisa dos talentos, das pessoas se profissionalizando, que é uma coisa que veio muito até com a pandemia, tem muita mulher trabalhando nessa área. É um mercado gigante, que movimenta 50 bilhões por ano, são 10 milhões de artesãos, é isso, Paty? Eu peguei essa informação, perdi. É isso mesmo. É um mercado enorme, que está crescendo e se profissionalizando, né? Por que ele está crescendo e se profissionalizando? Porque está havendo uma valorização do artesanal, né? Então, esse mercado está em expansão, as pessoas querem o que é único, elas querem o que é feito com amor, né? E elas também querem trabalhar com algo que seja terapêutico. Então, tem uma questão de você entregar um valor para o outro, que é algo único, artesanal, feito só para aquela pessoa, com amor, mas há também, para quem trabalha com isso, é uma oportunidade de você ter um trabalho de autorrealização. Mas não é só se realizar também, é fazer dinheiro, né? Então, ter essa coisa de buscar o lucro, de ter uma visão empresarial, porque senão ele fica muito no hobby. Então, a Patrícia trouxe aqui algumas dicas de como você pode desenvolver o seu negócio criativo. Primeiro, você tem que buscar conhecimento, tá? Então, é assim, realmente levar isso a sério e se aprofundar. Buscar referências diferentes, não ficar no mais do mesmo. E aí, aprender a trabalhar com as mídias sociais. Você precisa se comunicar bem com o seu público, para que ele entenda o que está fazendo, para que ele leve a sério o que está fazendo. Então, são 2 dicas que ela trouxe, né, de se aperfeiçoar e de se comunicar bem, que são super importantes. E essa foi assim. Se teve muita coisa a mais, né? Mas aqui eu peguei os pontos principais, eu acho que eu quis destacar, né, alguns pontos. Tem mais alguma coisa, Paty, que você gostaria de acrescentar? Que daí eu já ficou ótimo, excelente. E uma coisa assim também que é bacana finalizar aqui, que a gente precisa lembrar que pessoas compram de pessoas, né? Pode ver, quando você precisa ligar num lugar, num atendimento, num call center, que você fica no atendimento digital, você enlouquece com aquilo, porque você quer falar com alguém, né? E aí, por exemplo, você faz uma compra pela internet, é uma compra fria. E aí, quando você fala com alguém e a pessoa identifica a tua necessidade, a pessoa te olha nos olhos, a pessoa te ouve, e isso é muito, muito bom. E quando você compra uma história, é melhor ainda. Então, se aquela peça que você está vendendo para a pessoa, ela tem uma história, tem um contexto, a sua própria história, né? Isso conecta com o outro. Então, e as pessoas buscam isso. E o trabalho artesanal, ele proporciona isso, né? Essa conexão, essa coisa humana. Né? Estou comprando de alguém, né? E não de uma máquina. Exatamente. A gente sente a mesma coisa, né? Com essa coisa nossa do desenho à mão. Muitas vezes a gente faz e fica pondo a letra do designer, que é toda perfeita. A pessoa fala, ai, não dá para você fazer com aquela sua letra meio tortinha, assim, meio natural? Porque a pessoa gosta desse humano imperfeito nesse sentido, né? É a humanidade que a gente está vivendo nesse momento de tanta máquina e tanto robô, é resgatar o humano que a gente precisa, né? E o próprio distanciamento social, né? A gente viu o quanto a gente precisa. Então, é muito importante mesmo. E aí a gente consegue, né? Com o artesanal. O trabalho de vocês é artesanal, né? Super. E a gente consegue trazer essa humanidade que o outro tanto precisa. Eu acho que isso é um grande diferencial para o artesanato. Legal, muito legal. São as nossas mãos, né, e as mãos dos outros, né, essa conexão mesmo entre as pessoas, né, eu acho que é isso mesmo. Lindo. Isso é bacana pra caramba.
Para quem não conhece o nosso trabalho, a facilitação gráfica é isso, é você traduzir uma conversa, como a que aconteceu aqui agora, num mapa mental, numa narrativa visual, em um material que vai contar essa história de uma maneira ilustrada, de uma maneira sintética, criativa. Então, a Patrícia mexe com os fios e com as linhas, a gente mexe com as canetinhas, com os papéis. Aqui, nesse caso, a Fê fez no iPad. E a gente ensina também. A Patrícia tem o curso dela, que ela vai deixar os contatos todos aqui embaixo no vídeo, se você quiser entrar em contato, seguir ela no Instagram. Ela posta conteúdo diário, é bem legal o perfil dela. E a gente aqui na Narrativa também ensina quem quer aprender a se comunicar dessa maneira visual, sintética, criando essas narrativas visuais aí com o seu conteúdo ou com o conteúdo de outras pessoas. Paty, você quer deixar um recadinho final? Quero. Aqui até eu tenho, olha só, isso foi uma aula, não sei se dá para ver direito, né? Mas foi uma aula sobre materiais básicos da costura, e essa aula são elementos todos que eu aprendi dentro do curso, né? Da facilitação aí com as meninas. E é fantástico, assim, como a gente pode se comunicar melhor, né? Então, se alguém tiver interesse em saber um pouco mais, no Instagram me encontra como Patrícia Avanci, Avanci com 2C, tudo junto. Na verdade, é só colocar no Google Patrícia Avanci, que vai achar tudo. Facebook, vai aparecer você. Canal do YouTube, no Instagram, não tem mais como fugir do Google. Só legal. Meu nome, busca tá tudo lá. E aí, não todos os dias, mas praticamente todos os dias tem conteúdo lá no Instagram. Os stories tem sempre recheado de dicas. Então, vale a pena dar uma passadinha lá se tem interesse pela costura, a costura criativa e outras vertentes da costura que eu acabo trazendo para o meu mundo também. Muito legal. Paty, super obrigada por compartilhar aqui seus ensinamentos, suas inspirações com a gente. Obrigada para você que está aqui nos assistindo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, encaminha para alguém que pode ser uma pessoa que precise, né, fazer dinheiro com artesanato, que queira potencializar o seu lado criativo. Então, tudo que é bom precisa ser compartilhado. Então, vamos compartilhar e encaminhar para as pessoas. Esse conteúdo de criatividade, de empreendedorismo feminino. A gente cada vez mais tem divulgado negócios com propósito. A gente tem pessoas da nossa rede que a gente conhece, então se você souber de alguém também que queira participar de um Café com Desenho, manda um comentário aqui para a gente que a gente entre em contato. Paty, a gente vai postar depois o desenho, o finalzinho, só para mostrar aqui os bastidores. Muito a gente legal. Vai compartilhar também para quem quiser mandar para as outras pessoas. Obrigada mesmo. Beijo, galera. Valeu, Paty. Obrigada. Obrigada.